Olá, alunos do sétimo ano. Irei agora fazer uma revisão dos conteúdos da primeira unidade de ciências para vocês. Então, começamos nosso conteúdo de ciência falando sobre as camadas da atmosfera. Então, nós temos a troposfera, a estratosfera, a mesosfera, a termosfera e a exosfera, sendo a troposfera a camada mais interna, mais próxima da crosta terrestre, e a exosfera a mais distante. É na troposfera que ocorrem os fenômenos naturais, como chuvas, trovoadas e etc. É nela também que voam os aviões e os balões. Essas camadas, elas servem para nos proteger dos raios ultravioleta, como também para manter a temperatura do nosso planeta, sendo possível a vida nele, certo? Então, parte dos raios emitidos pelo Sol, eles ficam retidos na nossa crosta terrestre, na nossa atmosfera, na primeira camada, na troposfera, e outra parte ela volta para o espaço. Essa parte que fica retida forma o nosso efeito estufa, que é fundamental para manter a temperatura do planeta e assim tornar a vida possível no nosso planeta. Só que esse efeito estufa ele vem sendo intensificado por causa do desmatamento e da grande quantidade de gases emitidos na poluição, certo? No funcionamento de fábricas, automóveis e etc. Então, esse calor tem aumentado muito a temperatura do nosso planeta por conta disso, certo? Existe como eu posso dizer, alguns itens que são fundamentais para que a vida ocorra no nosso planeta e por isso que não ocorre em outros planetas, como por exemplo a manutenção da temperatura, a disponibilidade de oxigênio, certo? A troca de oxigênio entre os vegetais e os animais. Então, essas são as coisas fundamentais para a vida no nosso planeta. O nosso planeta ele vem sendo prejudicado pela emissão de grandes quantidades de gases que vai poluindo o nosso ar. E essa poluição ela está estreitamente ligada a problemas respiratórios. Então, cada vez mais as pessoas têm problemas respiratórios por conta da poluição atmosférica. Essa poluição é feita por emissão de gases por indústrias, por automóveis, por queima de lixo, por desmatamento, por queimadas, e o jeito que a gente pode estar tentando no nosso dia a dia diminuir essa poluição é tentar utilizar o menos possível de coisas para gerar menos lixo, gerar menos produção, certo? Reduzir a quantidade de coisa, de itens que a gente usa no nosso dia a dia, não queimar, não fazer queimada, desmatamento, tentar ir andar de transporte coletivo ou de bicicleta, de transporte que polua menos do que cada um andar no seu carro, no seu automóvel. O ar, ele é uma junção de gases e ele tem algumas propriedades. Uma propriedade que a gente trabalhou muito em sala é a expansibilidade e a compressibilidade do ar. O que é isso? O ar ele tem capacidade de tanto de ser expandido como de ser comprimido. Quando ele se comprime, as partículas que estavam ocupando um espaço maior, elas ficam apertadinhas e vão ocupar um espaço menor. E à medida que você solta, como vocês podem ver aí na figura, elas tornam a se expandir, se espalhar e ocupam aquele mesmo espaço. Então é a mesma coisa de você percebe, por exemplo, quando você está em casa e o ar emitido algum cheiro no ar, um perfume, e rapidamente você sente ele em outro lugar, porque ele se espalha e ele também tem um gradiente de concentração, ele passa de onde tem menos, de onde tem mais para onde tem menos, então ele vai ocupando todos os espaços. Nós estudamos também ecologia. Ecologia é
a biologia que estuda os seres vivos e a interação entre ele e todo o ambiente que ele vive. Então, lá na ecologia, a gente vai estudar os seres bióticos, que são aqueles seres que têm vida, e os seres abióticos, que são os seres que não têm vida. E a interação que ocorre entre esses dois tipos de seres que permite que a vida aconteça. Então, no ambiente a gente vai ter os seres abióticos e bióticos, como eu acabei de falar. E a gente estudou também a diferença entre habitat e nicho ecológico. Habitat é o endereço daquele organismo, é onde ele vive. E nicho ecológico é o modo de vida. Por exemplo, nessa imagem aí, vocês podem ver que esses vários organismos de várias espécies diferentes estão ocupando o mesmo habitat. Por exemplo, nessa árvore eu tenho um esquilo e eu tenho algumas aves. Elas podem ocupar o mesmo habitat, mas elas têm o mesmo modo de vida? Não. Uma talvez caça, outra talvez coma semente, certo? Uma aí caça o lobo, a raposa, o outro talvez seja um herbívoro, como ali o cavalo, certo? Então, eles têm mesmo habitat, mas modo de vida, o comportamento dele na natureza é diferente. Nós estudamos também a cadeia alimentar. Vimos que na cadeia alimentar nós temos o produtor, que é aquele que produz seu próprio alimento. Quem consome o produtor é consumidor primário. Quem consome o consumidor primário é consumidor secundário. Quem consome o consumidor secundário é consumidor terciário, certo? E assim vai até o decompositor. Os decompositores são aqueles que vão transformar a matéria orgânica, a matéria que está morta, em minerais de novo, devolver ela para o solo, certo? A diferença entre cadeia alimentar e teia alimentar é que numa teia alimentar eu vou ter várias cadeias alimentares. Eu vou ter um organismo que ele serve de alimento para vários outros organismos ou que ele pode predar, ele pode se alimentar de outros organismos. Nós vimos também os níveis de organização. Nós vimos que uma espécie é um indivíduo que possui características parecidas, certo? População são indivíduos da mesma espécie, em um mesmo habitat, certo? Então, se eu tenho uma população de pinguins, eu tenho vários pinguins juntos da mesma espécie. Comunidade é o conjunto de várias populações. Então, se eu tenho uma população de pinguim de uma espécie, junto com a população de pinguim de outra espécie, junto com uma população de outra ave, eu tenho uma comunidade. E o conjunto das comunidades, eu vou ter um ecossistema. E o conjunto de ecossistema forma uma biosfera.